Gente, hoje a nossa reunião vai ser bem curta, né? A gente vai passar assim bem introdutoriamente por algumas questões da água, que geralmente a gente discute nas questões da origem, das origens, e que tem também um capítulo discutindo naquele livro A Justificação do Universo, do Alistair McGrath. E, assim, não vai ser uma discussão muito exaustiva. Na verdade, tem muita coisa sobre a água, né? Se a gente fosse entrar em água mesmo, ia ser muita coisa. Então, é uma discussão bem introdutória mesmo da atuação da água, né? Nessa questão da origem e como a água atua, a importância da água nesses processos. E é basicamente isso que a gente vai tratar. Vou passar aqui. A gente veio, para quem está participando só hoje pela primeira vez, a gente veio conversando sobre, a gente está num semestre sobre as origens, a gente veio de 4 reuniões sobre cosmologia, que foi com o Alexandre. Então ele veio falando da origem do universo, a origem da Terra, como houve toda essa formação, né? E aí agora a gente vai falar da origem da água, a importância da água nesses processos. E depois a gente vai entrar em outras questões das origens também. A gente vai ter catalisadores, depois a gente vai falar da origem do homem. Vamos ter reunião de dinossauros. O que mais? Dilúvio é uma coisa que o pessoal também pergunta muito, sempre tem curiosidade, né? Então é isso, mais ou menos até acho que junho ou julho a gente vai estar pincelando aí na questão das origens. E, além disso, é importante lembrar que o nosso núcleo é formado por 2 grupos, o grupo de física e o grupo de química e biologia, que a gente se encontra aqui todo mundo junto. E, além das nossas reuniões do grupo de estudos, nós estamos fazendo lives também, dos 4 modelos lá das origens daquele livro, A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Essas lives são quinzenais, às segundas-feiras, no nosso canal do YouTube. E a gente já teve as 2 lives de criacionismo da Terra Jovem, e a gente vai ter agora Terra Antiga nesta segunda-feira. E a gente tem uma live de apresentação do modelo e uma live de perguntas e respostas. A gente vai ter o Terra Antiga, depois a gente vai ter o criacionismo evolucionário e o design inteligente. Então, a gente está abrangindo aí várias questões acerca das origens, não só nas nossas reuniões. Então, quem quiser participar, fica aí o convite. Deixa eu só... Vocês estão ouvindo um barulho muito alto aí? Estão ouvindo ou não? Não estou conseguindo ouvir mais ninguém. Não, tá normal aqui. Você tá ouvindo o teu voz. Então, vamos começar aqui. Como eu disse, vai ser uma reunião bem introdutória. A gente vai falar aqui o que é a água, qual a importância dela nessas nossas discussões da origem. A gente tem um versículo lá bíblico, né, que permeia bastante das nossas discussões da origem, que é sobre a terra ser sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, a água, ela tem a sua importância nas nossas discussões. Então, o que é a água, né? Então, a gente tem aí, o pessoal de química já é bem familiarizado, né? A água, ela tem aí, é formada, é uma molécula que a gente tem H2O, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio.
Só que a água, que são ligados por... A gente tem aí a atuação das forças de Van der Waals e das pontes de hidrogênio, então a água ela meio que é um agregado, na verdade, de moléculas, né, que dá para ela a consistência e as propriedades que ela tem. Tanto estar em estado líquido nessa grande faixa de temperatura que a gente tem na superfície do planeta, como diversas outras propriedades que a gente vai acabar discutindo aqui. Aí a gente tem esse ângulo de ligação aí de 104,5, que mais para frente a gente vai mencionar também um pouco mais. E esse agregado aí, praticamente um sistema que é a água, ele se liga às demais moléculas por ponte de hidrogênio, né, que é a principal interação aí responsável pelas propriedades da água, por ela ter tantas propriedades que permitem a emergência da vida. Aí a gente tem aqui algumas propriedades. Por que a gente discute essas questões, né? Das propriedades da água? Porque esse fato da água ela ser uma substância que ela é incrível, assim, ela tem propriedades que a gente não tem nenhum outro solvente que teria essas propriedades capazes, assim, de substituir a água no conjunto de coisas que ela oferece, né? É um dos argumentos que são utilizados para o ajuste fino do universo, para o princípio antrópico, né, de que o nosso planeta, o nosso universo, ele foi ajustado minimamente para a existência da vida. Então, algumas dessas propriedades, o comportamento anormal da água, né, que diferente dos outros líquidos, a água tem uma faixa de 0 a 4 graus, em que ela tem um aumento, um pico de densidade, né, que permite ela ter várias outras propriedades, como, por exemplo, a gente ter água líquida embaixo de uma camada de gelo, né, nos lagos, etc. Então, a água tem alto calor latente, alto calor específico, condutividade térmica e tensão superficial, que são outras propriedades que também estão relacionadas a isso, principalmente o fato de que não permite que ela tenha uma variação muito grande, né? O alto calor específico, uma variação muito grande na superfície do nosso planeta. Então, a gente vai encontrar água líquida em boa parte desse planeta, né? E ela tem também uma relativamente alta constante dielétrica e polaridade, né? Que está ali responsável pela estabilizar as espécies polares e iônicas de várias reações bioquímicas aí no nosso organismo, né? Vai facilitar as reações bioquímicas e as interações que moldam as macromoléculas, as enzimas dentro do nosso organismo, que permitem, né, outras reações, né, como a gente vai observar em novelamento de proteínas, etc., o sítio ativo dessas enzimas. Então, a água é muito importante. A água ela é um fator determinante para que haja vida, né? E ela não só é um fator determinante para que haja vida, como mais para frente a gente vai... Assim, hoje a gente vai discutir, assim, não é uma reunião muito longa, mas eu acabei misturando vários assuntos aí. E aí a gente discute, entendeu? Em alguma coisa a gente vai chegar em relação à água. Mas, principalmente, o ponto que a gente quer discutir
é esse, o fato de que ela tem propriedades que permitem a emergência da vida, o que são essenciais, né, da nossa discussão de origens e de ajuste fino do universo. Isso aí, só para ilustrar a questão do comportamento anômalo da água, né, que a gente observa nos lagos, e nessa faixa de temperatura de 0 a 4 graus, em que a água, ela tem ao invés dela ter uma expansão, né, com o aquecimento, ela tem uma faixa de contração e um aumento de densidade, que permite que nessas regiões em que há congelamento, né, dos lagos ainda haja vida, né, essa diferença de densidade aí que vai manter a água líquida embaixo, né, na profundidade dos rios, mesmo com esse congelamento aí superficial. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu coloquei, por exemplo, 3 propriedades da molécula de água que são responsáveis por essas diversas características que ela tem, né? Então, principalmente, a água tem essas características de ser não só um solvente, mas uma matriz, né, em que várias reações químicas acontecem, por esses 3 fatores aí, a hibridização do carbono sp3, né, dos orbitais moleculares, que aí dá essa origem tetraédrica, as 4 ligações de hidrogênio possíveis em torno de um átomo de oxigênio. A natureza quadrupolar da molécula tem 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. E as baixas energias das ligações oxigênio, hidrogênio, em comparação com as demais ligações covalentes, que permite que essas ligações elas sejam suscetíveis a pequenas distorções estruturais, diferente das outras. Então, é o que permite a água ser esse sistema estável, né? Mais estável. E, inclusive, por exemplo, uma coisa que o McGarty até coloca lá no livro, esse é algo tão bem ajustado que a água tem esse ângulo, por exemplo, de 104,5 graus, né? E se fosse diferente, se fosse, eu acho que em torno de 15% diferente, toda essa rede estrutural da água ia colapsar, né? Ela não ia ter essas propriedades que ela tem para a gente hoje. Aqui um exemplo, né, da água nas nossas células biológicas, que é fundamental, né, cerca de quase, em média, né, 70% é de água, e a água vai estar presente nas interações que moldam as macromoléculas, né? Essas ligações de hidrogênio são fundamentais, por exemplo, para a hélice dupla do DNA, para o enovelamento de proteínas. Então, ela vai ser um solvente para íons e para vários processos enzimáticos no nosso organismo. E ligação de proteínas, né, no sítio ativo, ela vai permitir aí a gente ter as interações substrato, enzima. E a água, ela está nos processos essenciais, né, de controle de temperatura do nosso corpo também, né, esses altos índices aí de calor específico e as outras propriedades, vai proteger o nosso corpo das oscilações bruscas de temperatura, ao mesmo tempo que também a gente tem uma reação muito espontânea, né, no nosso organismo, que é a da glicose com a água,
que é também uma das responsáveis de manter o nosso corpo aquecido, né, nessa temperatura aí em torno de 36, 37 graus, a temperatura do corpo humano. Então, ela é fundamental. É fundamental. Inclusive, eu digo assim, eu costumo dizer assim, que a água, ela é essencial para a emergência da vida, mas ela é definidora de vida e de morte, né? A ausência ou a má qualidade de uma água também pode ser indícios para emergência de morte, né? Como até mesmo proliferação de doenças, uma má qualidade de uma água ou na ausência de água, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode discutir também. Isso aqui, como a gente veio falando de cosmologia aí, eu não entendo nada de cosmologia, tá? Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa sobre isso aí, química, cosmologia quântica, vocês vão falar com o Alexandre. Mas a gente tem que passar por aqui as discussões da origem da água na Terra, né? Então, a gente veio falando aí da origem do universo. A gente tem 4 vídeos no canal muito interessantes das nossas reuniões. Quem perdeu foi com o Alexandre, pode ir lá. E ele veio explicando pra gente como veio o universo surgiu, depois como veio o surgimento do nosso planeta. E aí fica a pergunta, né? Como a água chegou à Terra? Tem alguns 4, pelo que eu vi, tanto no livro do McGrath como em outros artigos, teriam assim, umas 4 teorias, mais ou menos, de como essa água chegou no nosso planeta, né? Então, a primeira, que seria uma das mais populares, seria através dos cometas, né? Essa água, a hipótese mais aceita, né, seria que a água ela tem origem extraterrestre, assim, fora do nosso planeta. E então a água chegou aqui no nosso planeta depois de tudo que a gente já viu aí com o Alexandre. Uma das hipóteses seria com os cometas, e que seriam aí uma água congelada, né, depois de 1 bilhão de anos, a colisão desses cometas com a Terra. E, inclusive, uma das coisas que o McGrath coloca é que é uma teoria bem aceita, porque explicaria também como a água chegou tardiamente no planeta e que permitiria a emergência dos outros processos evolutivos e etc. A outra seria com os asteroides, né? E aí, os asteroides aí, esses corpos rochosos, né? Que teriam chegado pelos asteroides. A outra poderia ser a nuvem protoplanetária, depois da formação do nosso Sol e dos planetas. Então, essa nuvem já tinha esses elementos, né, nessa poeira aí, mais ou menos, né? E seria uma das formas como a água está no nosso planeta hoje, vindo de outras regiões do universo, né? Ou por cometas, ou por asteroides, ou ela já estava nessa nuvem protoplanetária. E tem essa hipótese da prototerra, que eu acho que foi a última reunião, se eu não me engano, que foi disso que a gente tratou. Foi a origem da Terra, eu acredito que tenha sido a última reunião. Que seria essas sucessões aí de colisão da prototerra, né, com a Terra, um planetoide aí, que o Alexandre explicou bem legal pra gente, que teria, os detritos aí teriam levado à formação da nossa Lua e permitido aí a
chegada de água na formação do nosso planeta. Aí essas são as 4 principais, assim. Eu não sei se tem uma que é tem mais evidências do que as outras, ou se realmente a água pode ter vindo pelas 4 vias, né? Eu acredito que pode ter sido, né? Em porcentagens diferentes, tenham permitido que o nosso planeta tenha essa abundância de água. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui é mais uma provocação aqui que eu quis colocar. Como eu falei para vocês, a nossa reunião hoje não vai demorar muito, depois se a gente quiser discutir, a gente fica discutindo. Mas essa ideia de que a água é muito abundante, né, no nosso planeta. De fato, o nosso planeta ele é coberto de água, né? Mas a verdade é que, se a gente for ver aí, só de toda essa água, cerca de 0,5% que é apropriada para consumo humano. Então, na verdade, a gente tem uma falsa sensação de abundância de água no nosso planeta, né? Essa imagem aqui de baixo, eu acho que eu peguei de alguns materiais que o Wallace tinha me mandado, mas a gente já percebe que o nosso planeta ele não é o mais abundante em água. E além de ele não ser o mais abundante em água, tem essa outra questão aí também que eu achei interessante a gente discutir. Que a maior parte da água do nosso planeta, ela não é apropriada para consumo. Então, esse é um dos fatores, porque geralmente eu sempre falo que a água, ela define vida ou morte também, né? Porque nós temos uma falsa sensação de abundância de água no nosso planeta e que essa água nunca vai acabar e que a gente nunca vai ter um problema ou no nosso país ou no planeta, né, hídrico. E só que tem alguns problemas, né? Nós não temos um outro solvente, uma outra matriz que tenha todas as propriedades que a água tem. Esse é um dos fatores, né? Porque ela é tão importante para a emergência da vida, porque ela é um dos pontos para a gente discutir na gestão do universo, porque ela propicia essa emergência da vida, mas ela não é tão abundante quanto a gente pensa, né? Que a água nunca vai acabar, que a gente nunca vai precisar se preocupar com isso. Só que uma água, para ela ser considerada potável, ela precisa ter alguns parâmetros de qualidade para ser consumida pelo homem, né? Então, 97% aí da água do nosso planeta não é apropriada para consumo. Agora sim, se a gente daqui a um tempo vai desenvolver, né, tecnologias ou para utilizar outros solventes no lugar da água, ou para, não sei, acho que o Alexandre já deve estar construindo equipamento para buscar água lá em outros planetas. Isso aí é um problema que a gente vai ter que resolver, porque a gente tem essa falsa sensação de abundância. E, como a gente viu, a água ela tem muitas propriedades mesmo incríveis. É um sistema que faz parte de quase todas as reações do nosso organismo. E 97% da água do nosso planeta não é água apropriada para consumo. Do resto que sobra, a maioria está congelada aí nas calotas e sobra 0,5% para a gente utilizar tanto em aquíferos subterrâneos e os demais reservatórios que a gente tem. Então, a gente tem, de fato, uma falsa sensação de abundância de água no nosso planeta. E que, já que a gente está falando de água e de origens e etc., eu acho que a gente tem que lembrar que, assim como o universo uma vez existiu, né,
em algum momento ele vai deixar de existir. E nós temos também o papel, né? Já levando para essa discussão como o nosso grupo é cristão, de zelar por esses recursos que Deus nos dá, que Deus coloca aqui para a gente utilizar e que permite a nossa vivência aqui no planeta, né? Então, é isso. Acho que é mais um ponto para a gente discutir o nosso papel aqui como mordomos desse planeta e como pessoa, tanto como cidadãos, né, fazendo a nossa parte de cuidar do meio ambiente e da água, como também como cientistas, né? A maioria aqui, na verdade, acho que todo mundo aqui é cientista, tem vivência na ciência. E a gente pode também utilizar do meio da ciência para ver formas de melhorar a nossa vida enquanto estamos aqui, né? E eu acho que era só esses pontos que tinha para a gente conversar. Como eu falei para vocês, a apresentação ia ser rápida hoje, né? Ia ser uma grande palestra, como geralmente o pessoal manda ver aí. Mas eu trouxe aqui alguns pontos para a gente discutir. E aí, enfim. E aí é isso, para a gente discutir, para a gente conversar. Não sei se alguém quer falar sobre essas questões, mas basicamente era isso assim, que a gente tinha para discutir hoje sobre a importância da água nesse ajuste fino do universo, nessa emergência da vida. Eu vou fechar aqui, tá? Né?